Olá, boa tarde, professoras, professores. Essa live é para as professoras, professores, mas também é para os pais, né? Eu resolvi fazer essa live, vou deixar gravada. Olá, Torres, Reinaldo, seja bem-vindo. Eu resolvi fazer essa live para deixar o meu recadinho para pais que tenham interesse de incentivar o aprendizado dos filhos, né? A gente sabe que se os pais dão um incentivo em casa, a possibilidade dos filhos virem a falar inglês ou terem interesse nas aulas de inglês é muito maior. Então eu vou fazer uma série de lives, agora eu vou fazer algumas lives para esse público também, para os pais. E a de hoje, né, eu coloquei lá um título, aqui tá minha colinha, que são 10 maneiras de incentivar o seu filho a aprender inglês. Você pode incentivar o seu filho a aprender inglês com pequenas ações que você faz em casa. E aí vão marcando ele, você vai demonstrando através dessas ações o quanto a língua inglesa é importante para ele também, né, para você, e que ele possa ver uma importância no futuro. Eu sou Márcia Garcia, criadora da Play to Learn, né, e professora de inglês há mais de 30 anos. E muitas vezes os meus alunos não demonstravam interesse em aprender inglês porque vinham de famílias que não tinham tido essa experiência, né? Que não tinham, o pai, a mãe tinham empregos que não havia necessidade de falar inglês. Então esse era o modelo deles. Foi bom assim para os pais, né? Mas por que não também mostrar que ele pode ir um pouco além e aprendendo inglês, ele pode, muitas oportunidades que os pais não tiveram, podem abrir para eles também. Então eu vou falar aqui as 10 maneiras, né? E vou dar as minhas sugestões, e a minha intenção é que você aplique isso no dia a dia da sua família e faça com que o inglês faça parte da vida dos seus filhos. E no futuro, se por acaso nesse momento não for possível que eles vão para a escola de inglês, você já vai estar abrindo portas para esse conhecimento, né? Tudo começa na infância, né? Com as ações dos pais, com os que os pais falam para os filhos e fazem. Isso fica marcado. Então, vamos marcar nossos filhos com boas ações, com boas dicas. Então, vamos lá, vamos começar. A primeira delas é ouvir músicas em inglês. Oi, tudo bem? Tô fazendo essa live aqui especialmente para pais, vou deixar gravada depois para os pais compartilharem, para os professores também compartilharem com os pais, para que a gente vá aumentando cada vez mais essas ideias aqui que eu vou passar sobre a importância de falar inglês, de mostrar a importância da língua inglesa desde a infância. Então eu vou compartilhar 10 dicas. E aí vocês sintam-se à vontade para compartilhar também. Oi, Val, querida, tudo bem? Sintam-se à vontade para compartilhar com os pais essa live. Porque muitas vezes a gente recebe a criança, o adolescente, e essa criança, esse adolescente não está aberto para o aprendizado. Eu fui professora de crianças, não muito, mas fui professora universitária durante muito tempo e de ensino médio. Tive escola de inglês e muitas vezes os pais mandavam os filhos para a escola de inglês e a criança não via a importância naquilo, porque os pais não tinham passado por esse aprendizado. Os pais simplesmente achavam que mandando para uma escola de idiomas o aluno iria aprender. Muitos aprendem e muitos porque não viram essa importância em casa, né? Essa importância de aprender inglês não foi passado desde a infância, aí eles também não querem aprender. Coloquem aí se vocês quiserem, se vocês tiveram essas experiências, se vocês têm essas experiências com adolescentes, até crianças que não veem uso nesse momento da vida, né, não veem uso para o inglês nas suas vidas, e aí acaba desperdiçando oportunidades. Por que no Brasil só 1% da população fala inglês, sendo que a gente tem cursos de inglês desde
desde o primário, né, gente, em algumas escolas do estado e municipais agora. Então, é um assunto bem abrangente, né, se eu fosse discutir tudo isso, mas um dos fatores que a gente pode falar é porque também muitas crianças acham ainda que inglês é só para um certo nível da sociedade, é coisa de gente rica e acaba desperdiçando oportunidade, tendo excelentes professores na rede municipal, na rede estadual. Então vamos conversar com os pais para que eles abram a possibilidade em casa, para as crianças começarem a aprender inglês em casa. Eu vou dar 10 dicas, agora eu vou começar a dar as 10 dicas, tá bom, gente? E se depois compartilhe, se você acha que essa live pode ser útil, pode ser interessante para algum pai ou professor que você conhece, compartilha, manda no aviãozinho para ele. A primeira é ouvir músicas em inglês. Ouvir músicas em inglês em casa. Sabia que pais, sabe aqueles pais roqueiros, pais, não precisa ouvir rock, você pode ouvir baladas também, né? Mas aqueles pais que gostam de ouvir música, a criança cresce ouvindo inglês. Então, para ele, inglês não é aquele bicho de 7 cabeças, porque já foi introduzido pelo pai, pela mãe em casa. Então, ouvir músicas em inglês. Se você gosta, se você curte, coloca no carro, canta com seu filho. Também aproveita esse momento de juntar inglês e tempo que você vai passar com ele para aprofundar esses laços afetivos. Então, ouvir música em inglês. Se você começou a ouvir lá seus rocks, suas baladas em inglês, ele gostou, e você quiser introduzir aquelas musiquinhas para criança mesmo, né? Eu tenho até uma sugestão aqui, eu vou pôr um pedacinho, deixa eu ver se está aqui. Por que as músicas para crianças são importantes? Porque elas são muito repetitivas. Vamos ver, eu vou pôr aqui. Eu tô na sala da frente do meu escritório, tá um pouco barulhento, mas vamos ver se vocês escutam. Estão ouvindo? Fala pra mim aí, tá? Little fish, can you stomp? No, I can't. No, I can't stomp. Então ele pergunta, né? Little fish, can you stomp? No, I can't. No, I can't stomp. Então vejam que essa música, ela é bem repetitiva. E daí ele vai perguntando, né? E vai perguntando de vários animais. Se vocês quiserem, pede o link depois para mim e eu dou o link para vocês. Então a primeira dica é: ouça música em inglês. Se você é um adulto, né? Um pai, uma mãe, um professor. E se você é um professor, recomende aos pais dos seus alunos para que ouçam músicas em inglês. E se a criança já se abrir, você pode também começar a colocar essas músicas. Tem no YouTube, eu sugeri uma que é bem repetitiva. Então vai repetindo, quanto mais repete, mais vai entrando na cabecinha da criança. A segunda dica é assistir desenhos animados em inglês. Aí a dica é, você pode colocar desenhos que ele já assiste em português, para que ele vá assistir em inglês. Essa é uma possibilidade, e aí coloca o link, sim. Depois eu vou colocar nos stories, tá bom, Val? Aí você pode colocar os mesmos filmes, se tiver, né, o que ele assiste em português, colocar em inglês. Eu lembro, meus filhos já têm mais de 20 e poucos anos, né? Mas na época, era a época do Tarzan, né? Que saiu, era o DVD, eu acho. DVD não, era a fita cassete do Tarzan. E o meu filho menor, ele ficou apaixonado ali, ele gostou muito daquele desenho. E às vezes eu pegava, colocava para ele ouvir em inglês. E muito engraçado que ele ia ouvindo em inglês e ia repetindo as falas em português. Ele tinha memorizado, mas ele estava ouvindo em inglês. Então colocar filmes, pode ser, ou desenho animado em inglês para eles assistirem. Se por acaso eles tiverem uma resistência, né, porque eles já conhecem esse desenho, eles querem ouvir na língua materna, então você acha um desenho bem legal que ele vai gostar e coloca desde o início em inglês. A terceira dica é ir aos poucos introduzindo palavras em inglês que vocês usam diariamente. Por exemplo, as cores, as roupas, quando ele está usando as roupas, nomes de animais,
comidas. E se você não sabe, não sei se vocês todos me conhecem, eu tenho uma linha de jogos educativos. Então, por exemplo, quer ensinar os animais para ele. Aquela musiquinha que eu vou dar o link, dá para você aprender 10 animais desse jogo e ir mudando o nome dos animais para estes animais aqui. Se você quer ensinar roupas para eles, a gente tem esse jogo aqui que dá para ensinar 24 peças de roupas. Se você quer ensinar os móveis da casa, você pode brincar, por exemplo, primeiro você brinca com o jogo da memória, vai aprender os nomes, depois se seu filho já estiver alfabetizado, o que você pode fazer? Você pode escrever na mobília os nomes em inglês. O que mais que eu posso sugerir? Posso sugerir também esse material aqui, que é o Food and Drink. Então, quando vocês estão comendo no café da manhã, nas refeições que vocês fazem em família, no café da manhã, no almoço, no jantar, você pode ir falando as palavras em inglês, gradativamente. E não precisa nem ter grandes conhecimentos em inglês para isso. Vocês vão brincar de jogo da memória, vão aprender bastante esse vocabulário e daí pode usar em casa nas brincadeiras. Vocês vão ver um benefício muito grande. Além de introduzir inglês na vida de vocês, vocês vão ter um motivo a mais para brincar com eles, para ficar perto deles, né? Para também aprofundar os laços afetivos. A dica número 4 é assistir os contos de fadas, porque contos de fada é o mesmo, né, gente? Então, se você tem o hábito de ler contos de fadas para ele, você pode procurar no YouTube contos de fadas. Eu separei aqui a da Goldilocks. Por que eu separei esse? Porque ele é bem repetitivo. Então, ela fala que ela entrou na casinha, daí ela experimentou porridge, né? Ela experimentou a aveia lá da pessoa e não era bom, da outra pessoa e não era bom, e daí da menorzinha era bom. Daí ela foi sentar na cadeira, uma era muito grande, outra não era muito grande, e daí a última era do tamanho suficiente. Então, a minha sugestão é também que você coloque contos de fadas para eles. Vamos voltar aqui. Que mais? Se você achar, essa é uma dica meio controversa, né? Mas muita gente aprende com jogos eletrônicos. Então, se você achar que seu filho está numa idade boa, interessante, para você introduzir jogos eletrônicos, você pode introduzir e deixa o jogo. A sacada é deixar o jogo em inglês. Se o seu filho tiver um telefone também, você deixa o celular dele em inglês. Aí são crianças um pouquinho maiores. Mas por que não? Para que o inglês faça parte da vida dele e você, com essa atitude, vai falar, né? Vai estar falando para ele: olha, isso é importante, meu filho. Eu quero muito que essa língua faça parte da sua vida. Vocês não sabem o poder que tem essas palavras, essas ações vindas de um pai. A dica número 6 foi incorporar jogos eletrônicos, né? A número 7 é muito legal, que eu gosto muito, que é mostrar os nomes em inglês que vem nos produtos. Isso os professores podem fazer também. Então aqui eu tô no escritório, né? Eu peguei alguns produtos. Por exemplo, esse creme aqui, que é um creme de glicerina, né? Que a gente mexe muito com papel aqui para proteger a mão, é um creme da Avon. E olha o nome do creme: Avon Care. Então você pode mostrar para o seu filho que mesmo em português tem muita coisa escrita em inglês. Olha só o álcool 70% que a gente tem aqui, tá escrito World Clean. Então tá escrito em inglês. Tem uma tinta que nós andamos pintando coisas aqui, Super Color. Então em inglês tem, ó, Tech Bond. Então você pode até, junto com ele, você pega alguns produtos de limpeza, produtos que você tem em casa, e a brincadeira é: vamos achar palavras em inglês? Encontrou as palavras em inglês? Vocês podem anotar e depois vocês podem procurar o significado dessas palavras. Então pode ser feito por professores e por pais também, né? Outra brincadeira parecida com essa, mas daí a gente faz na rua,
eu não sei se vocês já fizeram isso, também dá para ser feito por professores e professoras e também pelos pais. A brincadeira é você caminhar no seu bairro, na sua cidade e ver quais são os nomes de comércios que estão em inglês. Vocês vão ficar chocados com o número de comércios, de lojas que tem o nome em inglês. Aqui mesmo do meu escritório tem um pet shop, é o nome em inglês, Jean. Então é muito legal porque você estará mostrando para o seu filho que nós estamos cercados de inglês. Isso aí você está falando para ele, filho, é importante aprender essa língua. Então, e o professor, como é que o professor pode usar isso? O professor pode pedir para os alunos, olha, no caminho da escola, observa, vai olhando e vai observando para ver quais comércios, quais lojas têm o nome em inglês. Anota e depois, quando um warm-up, você pode já começar a sua aula vendo isso. O que o professor está fazendo com isso? Está mostrando a importância da língua inglesa. Então, agora se por exemplo, o pai foi buscar o filho na escola, né? Muitas vezes, eu lembro que eu sempre fui muito preocupada, talvez preocupada demais, em criar laços com os meus filhos. Eu queria conversar com eles o tempo todo, né? E às vezes eu ia buscar na escola e faltava assunto, ou você perguntava, a resposta era muito rápida, né? E você queria engajar numa conversa mais longa para saber realmente o que aconteceu lá na escola, etc. Uma coisa que eu fazia eu começava a contar do meu dia para eles. Então, mamãe deixou vocês na escola, depois eu voltei, na época eu tinha uma escola de inglês, voltei para o meu trabalho, fiz isso, isso e isso. Fui contando. Muito rapidamente, eles também já queriam contar sobre o dia deles. E a minha dica é, se você pode fazer isso, mas para a gente usar a língua inglesa, se vocês estão lá no carro, você pode ir mostrando para eles, né? Olha só, aqui tem nome em inglês, olha só, aqui tem nome em inglês. E aí, vamos lá, vamos brincar. Quem vai conseguir encontrar mais nomes em inglês no caminho da escola para casa? É uma brincadeira bem gostosa. Outra brincadeira gostosa para fazer no carro é, se eles já souberem, né, o alfabeto e os números, vocês podem olhar nas placas dos carros e pedir para que eles vão falando, né, qual seria a placa desse carro em inglês, para que eles falem as letras e os números em inglês. Você também vai incorporar o inglês no dia a dia e vai mostrar a importância dessa língua. Que mais que dá para fazer? E a última dica, claro, né? Eu já mostrei alguns dos jogos da Play to Learn. Para quem não me conhece, meu nome é Márcia Garcia. Eu criei 36 jogos de tabuleiro, jogos da memória, para ensinar inglês. Esses jogos são usados há 9 anos, né? A data lá de formação da minha empresa, há 9 anos, por professoras, professores, por escolas e também por pais que têm por objetivo ensinar inglês para os filhos. E aí os pais podem falar, mas eu não sei inglês. Não tem problema. Por exemplo, eu vou mostrar um jogo aqui. É muito fácil porque o jogo, por exemplo, esse aqui é um jogo da memória que dá para ensinar 15 palavras em inglês. Então, você pode ver que ele vai definir, ele vai ver que é o certo pelo código de cores. E daí, se você quiser, eu quero aprender a pronunciar a palavra, aí vocês podem brincar de jogo da memória, né? Depois que acertou todas as palavras, que elas estão todas viradas para cima, você pode digitar no Google e pedir para que ele pronuncie. Olha que aula facinho, que qualquer pai pode fazer, que você pode fazer com seu filho e você vai passar tempo de qualidade com ele. Então, os jogos da Play to Learn vão aumentar o vocabulário do seu filho. Brincando com esse jogo aqui, ele vai aprender 15 nomes de profissões em inglês. Com esse jogo aqui, ele vai aprender 24 peças de roupas. Com esse aqui, ele vai aprender 10 nomes de vocabulário de animais e no verso das cartas, 10 adjetivos em inglês. Com esse jogo aqui, ele vai aprender 24 itens de mobília em inglês.
Então, com 5 jogos, você conseguiu passar um vocabulário de aproximadamente 100 palavras para os seus filhos. E o que você, além de abrir a porta da língua inglesa, eu não estou falando que você vai ensinar. Nada substitui um professor de inglês. Mas quando o seu filho chegar na escola para aprender inglês, ele vai estar muito preparado para isso. O trabalho do professor vai ser mais fácil. Talvez até, eu arrisco dizer que você pode até economizar um pouco no aprendizado dele, porque em casa você já plantou a semente do quanto importante é aprender a língua inglesa. Vai facilitar o trabalho do professor. Eu não proponho de maneira nenhuma uma substituição. O nosso trabalho como professores de inglês é insubstituível, mas receber um aluno em sala de aula, sabe que esse aluno, essa criança que já brinca de jogo da memória em inglês, ele já sabe dessa língua. É muito diferente daquele aluno que é totalmente cru, que a gente vai ter que mostrar a importância. Essas 10 dicas que eu dei, né? Eu peço a pais, professores, compartilhe essa live aqui, ela vai ficar salva aqui no Instagram e eu vou salvar e vou colocar ela no YouTube também. E o objetivo é a gente espalhar essa semente do bem para que pais brinquem com os filhos, introduzam a língua inglesa, para que quando nós formos receber essas crianças na escola, seja mais fácil a gente desenrolar o aprendizado da língua inglesa. Então era isso que eu queria falar para vocês. Eu quero falar só mais um pouquinho por que os jogos são tão importantes. O jogo faz 3 coisas com o nosso cérebro, né? Por que as pessoas, por que os adolescentes ficam tão fixados no videogame? Tem 3 componentes que o nosso cérebro ama: desafio, recompensa e vontade de superação. Basicamente, né, é isso que tem no videogame. Ele tem desafio, recompensa imediata. Nosso cérebro ama que a resposta vem imediatamente. Quando a gente dá uma prova, o aluno não fica: já corrigiu, professora? Já corrigiu? Ele quer nota, ele quer saber. Então, por que não usar esses 3 itens dos videogames que existem nos jogos de tabuleiro também? Por que não usar isso a nosso favor, a favor de nós, professores? Então, os jogos, eles vão trazer o que para suas aulas? Desafio, recompensa e vontade de superação. Isso aí prende os alunos. A gente vê, quem tem filho sabe o quanto as crianças ficam presas no videogame. É por isso. Então, um jogo da memória tem desafio, porque eu vou ter que ir virando as cartas e descobrindo. Tem recompensa imediata. Eu viro 2 cartas, ou eu acertei, ou eu errei. Eu já sei, né, na hora. E vontade de superação, porque a gente existe essa competição que é inerente, que é própria do ser humano. A gente quer competir e a gente quer vencer. Então, isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje, e peço novamente, essa live vai ficar salva. Compartilhem com os pais dos alunos de vocês, porque as dicas aqui, as 10 dicas que eu dei, servem para que eles também vão preparando os alunos para que seja mais fácil nós trabalharmos, fazer um trabalho que vai ser muito mais fácil, prazeroso para nós e para os pais também. Os pais vão poder ver um desenvolvimento maior dos filhos. A educação, eu acredito muito que a educação ela precisa acontecer na escola e também em casa. A gente precisa do apoio dos pais. Sem o apoio dos pais, fica muito difícil desenvolver uma boa educação. E isso é em todas as áreas. Oi, Val, obrigada, muito obrigada, thank you. Amo suas lives, fico muito feliz de você estar presente nas lives. E é isso, gente. Obrigado para quem ficou aqui comigo, para quem me acompanhou. E essa live vai ficar salva. Então compartilhe, manda link lá no WhatsApp dos pais, que eu não sei quanto tempo, acho que é uma live que ficou menos de meia hora, eu vou acabar ela agora, então vou terminar ela agora, que eu dou 10 dicas preciosas para os pais. E conheça lá os nossos jogos da Play to Learn. Nós temos 36 jogos para ensinar inglês de uma maneira lúdica,
todos os jogos tendo desafio, recompensa e vontade de superação. O nosso site é playtolearn.com.br. Obrigada e boa tarde para vocês.